Olá, meu nome é Leandro Varic, eu sou personal trainer e nós vamos abordar aqui de uma forma breve e simples sobre aptidão cardiorrespiratória. E vamos responder a pergunta se caminhar é fazer treino cardio. Sim ou não? Será que é? Vamos conferir então aqui comigo. Bom, aptidão cardiorrespiratória, ela está ligada aos condicionamentos dos nossos sistemas cardio, que é o coração, né? Ao sistema pulmonar, né, respiratório, e também ao sistema cardiovascular, que tem a ligação direta com a vascularização, as veias, as artérias, os capilares, enfim. Então, tudo isso faz parte do sistema e da aptidão cardiorrespiratória, de uma forma direta ou indireta, tá? Eles têm relação, esses dois sistemas. E aonde eu quero chegar com isso? A gente precisa entender o que envolve tudo isso para a gente entender o que é treino cardio. A exigência de um nível de trabalho do coração, ou seja, uma intensidade determinada do exercício, vai ou não vai forçar o coração. E isso é treinar o coração. Assim como na musculação a gente precisa forçar o músculo numa determinada intensidade e volume, o coração é a mesma coisa. Para que ele tenha uma adaptação, a gente precisa treinar numa intensidade adequada. Então, entendendo um pouco mais sobre a aptidão cardiorrespiratória, a gente precisa realizar um teste de esforço ou submáximo para alguns indivíduos que têm algum risco, apresentam algum risco cardíaco, ou máximo. É um teste ergométrico, né? Ele pode ser em esteira ou em outros ergômetros também, como bicicleta e outros que também podem ser realizados. O médico, cardiologista ou personal trainer capacitado vai poder aplicar esse teste cardiorrespiratório em você, tá? Ergométrico. Então, o médico ou personal. E a caminhada, ela é treino cardio? Então, como eu falei, a gente precisa saber primeiro qual é a sua capacidade, a sua intensidade, que eu vou explicar adiante como a gente consegue medir isso, através do teste e a interpretação daquele teste de esforço, tá? Então, a caminhada é uma zona de intensidade do exercício aeróbio e para ser treino cardio, ou seja, para exigir do coração, você precisa saber qual é a sua capacidade máxima primeiro. Então, a intensidade de esforço ela é relativa e individual. O que quer dizer isso é efeito prático? Uma pessoa com uma maior aptidão cardiovascular, um maior condicionamento, às vezes pode ser que a caminhada não seja um treino cardio, ou seja, não exige o suficiente do coração para que ele sofra adaptações. E uma pessoa menor condicionada, pode ser que esse treino, né, da caminhada seja um treino cardio. Então é relativo a caminhada ser ou não ser um treino cardio. Como que eu sei então se é treino cardio para mim? Primeiro, você precisa procurar um cardiologista, fazer um teste ergométrico. Em segundo lugar, um personal, principalmente se os seus exames do teste ergométrico, o médico identificar algum tipo de risco cardíaco, tá? Então, o que o médico vai avaliar? Vai avaliar principalmente os riscos cardíacos e vai mensurar o seu VO2 também, que é algo que eu vou explicar a seguir o que é, que está ligado à aptidão cardiorrespiratória. E o personal, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai avaliar riscos cardíacos e vai mensurar a sua capacidade do VO2 máximo também, tá? O principal ponto é, se o médico ele liberou você, falou tá tudo em ordem, os seus riscos cardíacos, né, os seus exames todos, você não tem risco, ou se você tiver algum risco, ele vai te passar as orientações do que você pode ou não fazer, e aí ele vai te liberar para o treino. Se você tiver riscos cardíacos, é importante que você procure um personal trainer especialista para tanto fazer teste com você, quanto para te acompanhar. Qualquer que sejam esses riscos, você precisa treinar acompanhado. Hipertensão, AVC, infarto, doença arterial coronariana, entre outros riscos que o médico vai apontar. Ele vai te orientar e se você tiver algum risco, é necessário que você treine acompanhado, tá? Por quê? Porque só um profissional especialista vai poder te orientar da maneira correta, prevenindo esses riscos e melhorando os seus quadros clínicos, tá? Então, depois do teste, como eu sei se o treino é cardio? Nós vamos olhar para o VO2 máximo, que é essa variável mais importante para a gente controlar o exercício físico. Então, o VO2 máximo é a nossa capacidade máxima de captar, transportar e metabolizar o oxigênio. É basicamente o nosso consumo máximo de oxigênio, o quanto a gente consegue utilizar de oxigênio, e isso em exercício, porque se é o VO2 máximo, se é
a capacidade de oxigênio máxima, significa que a gente está exigindo um esforço alto, né? Em um esforço máximo. Então, a gente só consegue esse valor no teste de esforço, tá? Para ficar mais fácil, os METs, né, que são os equivalentes metabólicos, que nada mais é que uma fração do VO2. Não fique muito preocupado com os números, mas um MET, né, para que não fique confuso, vai ficar mais claro ali na frente, mas para que você entenda, um MET significa que você está consumindo 3,5 ml por quilo por minuto, é a forma que a gente mede o VO2, tá? Uma fração do VO2. O MET é quando você está em repouso, tá? Imagina que você está consumindo 3,5 ml de oxigênio para cada quilo que você tem. Então, 3,5 ml de oxigênio. Isso é um MET, é um equivalente metabólico. A gente vai entender isso no exercício, tá? Ele fica mais fácil de entender. Mas, basicamente, quando você faz exercício, você multiplica esse consumo de oxigênio em 2, 3, 4 vezes. Esses são os METs. 2 METs, 3 METs, você está multiplicando o seu consumo de oxigênio em repouso. Está consumindo um MET em repouso, em 2 METs você vai estar consumindo o dobro do que você estaria consumindo em repouso e assim por diante. Vamos usar o exemplo de uma mulher de 20 a 30 anos aqui. Ela tem 35 ml por quilo por minuto de VO2 máximo relativo. Isso significa que ela tem 10 METs. Isso é um cálculo que a gente faz, o seu médico ou o seu personal ele vai dar no seu laudo ali do seu teste quantos METs você tem. Vamos frisar esses 10 METs dessa pessoa. Uma mulher de 20 a 30 anos tem em média 10 METs, tá? E aí o médico, o personal, ele vai também te dar um diagnóstico de aptidão cardiorrespiratória, se é bom ou se é ruim. No caso, essa mulher de 20 a 30 anos que tem 10 METs aqui, ela tem uma aptidão regular, que significa que ela está na média, tá? Não está nem abaixo e nem acima. Eu tenho 10 METs, e agora? Como eu sei se caminhada para mim é ou não é, um treino cardio? Bom, então repetindo, o consumo de oxigênio, ele é fracionado através dos METs, então a gente sabe que quando a gente está em repouso, a gente não está fazendo exercício, nós estamos consumindo um MET em relação ao oxigênio. 10 METs é a intensidade máxima desse indivíduo, dessa mulher de 20 a 30 que a gente está usando no exemplo aqui. Então a caminhada ela tem relação de velocidade 1 para 1 dos METs. Tá? Lógico que isso aqui está bem simplificado, mas só para que vocês entendam e facilitar a compreensão. Significa dizer que se você tiver a 1 km por hora na esteira ou fora da esteira, tá? Você vai estar consumindo um MET. Se você tiver a 2 por hora, você vai estar consumindo 2 METs e assim por diante. A caminhada para uma mulher de 20 a 30 anos, mais ou menos com 1,60 m de altura, ela vai estar caminhando até os 6 km por hora. A partir dos 7 já vai representar para ela um nível de exigência de corrida, ela não consegue mais caminhar 7 por hora. Então nós temos aqui todas as intensidades de trabalho dessa pessoa que tem 10 METs, né? Porque acima dos 10 METs é uma intensidade acima da capacidade máxima de trabalho dessa pessoa em específico. Então vamos olhar para a caminhada. A caminhada para ela é até 6 km por hora, certo? Para a gente saber se o treino é cardio, né? Você precisa, no mínimo, trabalhar 60% do seu VO2, ou seja, 60% dos 10 METs para essa pessoa são 6 METs. Então, para ela, a caminhada somente a 6 por hora é um treino cardio. Se for a 5, a 4, a 3, a 2 ou a 1 por hora, não é um treino cardio. Isso para essa pessoa. Se ela fosse mais condicionada, por exemplo, se ela tivesse 11, 12 METs, a caminhada não faria nenhum efeito, não exigiria nenhuma adaptação do coração, ou seja, não seria um treino cardio. Você precisa, então, para saber se o treino é cardio ou não para você, a caminhada ou qual intensidade você deve trabalhar, fazer um teste de esforço com acompanhamento ou do cardiologista ou do personal trainer e ver quantos METs você tem. 60% dos seus METs, 60% de 10 aqui é 6, é a intensidade mínima ou média que você deve trabalhar para promover algum tipo de adaptação no seu coração, ou seja, melhorar o seu condicionamento físico. Se você trabalhar abaixo disso, não importa se você caminha todos os dias 30, 60 minutos, 90 minutos, se for abaixo desses 60%, 55%,
do seu VO2 máximo, você não promove nenhum tipo de melhoria do ponto de vista de aptidão cardiorrespiratória. Tudo bem? Então você precisa fazer o teste e você precisa trabalhar em intensidades controladas para você promover um melhor condicionamento. Se você tiver dúvidas, pode mandar diretamente aí no meu WhatsApp. Fico à disposição de vocês. Espero ter sido claro, apesar de ser uma linguagem um pouco difícil de facilitar para que as pessoas entendam, tá? Me disponho aí a esclarecer a dúvida de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.